Amém? Vamos cantar Ousado Amor. Pedir para a igreja ficar de pé. Vamos cantar essa canção que todos conhecem. Hoje é aniversário da igreja e a gente já cantou essa música tanto aqui na igreja. A gente tem que cantar Ousado Amor, que a igreja gosta e faz parte da nossa história aqui juntos. Impressionante, infinito, ousado.
as mentiras pra me encontrar. Derruba as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Amém. A igreja pode sentar um pouquinho só, daqui a pouco levanta de novo. Ele está me falando para falar curto. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos bem animados para hoje à noite celebrar 4 anos. Nem parece, até a gente teve debate sobre se era 3 ou 4, aí tinha que lembrar, aí trouxe boas lembranças das pessoas que estavam aqui no início e do tempo aqui. Aí eu queria ler 2 versículos e realmente tem tudo a ver com a primeira música que nós cantamos. Graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E em Salmos diz, em graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E sempre é bom lembrar disso nas dificuldades de vida, nos tempos bons, nos tempos ruins, Deus é bom o tempo todo, amém? E na vida da igreja também, Deus é bom. Então vamos orar e agradecer a Deus e pedir a bênção sobre o culto. Senhor Deus, obrigado por ser um Deus tão bom. Obrigado por nos abençoar tanto aqui na igreja, Senhor. Tu és tão bom conosco. Que a gente sempre possa lembrar, que a gente sempre possa te agradecer por tudo que passamos. Obrigado por koinonia aqui, Senhor, a comunhão que a gente tem. Senhor, que a gente possa ser um povo que está nesse processo de ser transformado na imagem de Cristo. Que a gente possa andar juntos nisso, Senhor. Que a gente possa ter Cristo como nosso alvo. Obrigado, Senhor, pelos amigos aqui. Obrigado pelos tempos bons e tempos ruins que trabalham para a nossa transformação. Senhor, que o Senhor possa abençoar este tempo, abençoe o louvor, que o Espírito Santo esteja presente e livre aqui hoje à noite no culto e nos nossos corações. Que o Senhor possa falar através da palavra, através do teu servo, Senhor, para que a gente possa ver as verdades bíblicas e a aplicação da palavra. E sair aqui não esquecendo a palavra, mas lembrando e colocando em prática. Tudo isso oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Agora vamos ter um culto,
uma curta apresentação de slides sobre o ministério. Então a gente falou sobre o ministério, a feira ministerial, vocês podem ver as mesas, por isso a gente está um pouco mais apertado hoje. Vão poder ver as mesas mais por perto depois do culto, até vai ter ao lado para responder qualquer pergunta. Mas a gente vai mostrar slides, a Marci organizou para ver sobre esses ministérios.
Olha, a igreja é pequena, mas tem muita oportunidade de servir, né? O pastor está colocando outro ministério ali. Ô seu pastor David Carrel, o que é que o senhor está fazendo aí, homem de Deus? Tem um novo ministério. Não estava nos slides, aí eu vou só apresentar agora. Esse novo ministério de esquentar banco. Ô, mas esse banco está com frio, só se for isso aí, né? Explica aí, homem. Existe não, rapaz, esse negócio não. Tantos ministérios lindos aqui, né, que estamos envolvidos. Esse daí não tem não, eu acho que não tem não, isso aí não. Mas eu acho que esse grupo de louvor ia gostar esse ministério, porque às vezes começa o culto e não tem ninguém no banco. Não ia gostar? É verdade, é bom quando tem gente por aí. Mas veja um negócio. Esse tipo de ministério aí, eu creio que seja um ministério suplementar, né? Não é um ministério único. Está fazendo parte da obra de Deus. Quando o povo está servindo, né? Ele está no ministério. Mas quando ele não está lá no ministério, ele tem que estar aqui, louvando e honrando o nome do Senhor Jesus. E essa é a maneira de cultuar, né? Eu acho que é a mais importante que existe. Todos os ministérios são importantes, mas aqueles que não estão presentes em ministério algum, eu acho que esse é o mais importante ainda, que ele está aqui honrando e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou tirar então. Mas tem lugar aqui no computador, se alguém tem interesse. Vamos agora. Sim. Vamos esfriar um banco um pouquinho, vamos ficar de pé. Vamos deixar o banco esfriar. Vamos cantar Eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas.
cantar Só Tua Graça Me Basta e vamos aproveitar também para dedicar nossos dízimos, nossas ofertas. A caixinha mudou de lugar, está ali, lá no balcão da cozinha, em cima dos caramelos, mas não é para pegar nenhum caramelo agora não, tá? Só daqui a pouco. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, força o som que flui da minha adoração, chuva perante ti, esse sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, esse sincero amor
As crianças podem ir para essa linha. Vamos ouvir a pregação com o pastor Roger. Amém. Que bom, estamos aqui já em espírito de festa, tempo de comemorar 4 aninhos da igreja. Mais especificamente, nós temos 8 anos mais ou menos trabalhando a cidade aqui, e 4 anos atrás nós inauguramos esse prédio aqui. Então foi o que a gente está contando como o pontapé, né? Vamos pensar assim, mas teve muito trabalho de base antes dos 4 anos, dos 8 anos para cá teve grupos familiares, tivemos cultos em hotel, tivemos culto em casa de festa, tivemos culto nos lares, e Deus nos deu esse prédio há 4 anos, então a gente está comemorando aquele culto maravilhoso que nós tivemos. Naquela noite nós tivemos mais ou menos 80 pessoas aqui da cidade e 80 pessoas lá da Koinonia Piedade, a igreja mãe. Então foi uma noite de festa e hoje a gente está relembrando, como o pastor Davi falou, a gente às vezes esquece qual foi a data mesmo, mas a gente tem como ver isso aí, graças a Deus estamos aqui e Deus tem nos abençoado. Estamos comemorando e agradecemos aos visitantes que estão nos prestigiando com sua presença. Esperamos que todos possam receber de Deus uma palavra, receber uma bênção. A gente sabe que muitas bênçãos não são muito tangíveis, né? A pessoa acha, eu tive uma bênção, Deus me deu um carro, Deus me deu isso, deu aquilo, mas as bênçãos são muito além disso aí, do material. Então a nossa oração sempre é que a igreja possa abençoar a sua vida de uma forma geral e especialmente na área espiritual. Porque nós acreditamos que simplesmente sermos religiosos não resolve. Nós precisamos ter espiritualidade que vem de dentro, que flui daquele Espírito Santo que vive em nós. Então hoje à noite estamos aqui, nós estamos no meio de uma minissérie de mensagens sobre a nossa vida espiritual. E isso, a gente acreditou que esta temática de hoje, provocação santa, cabe bem para o aniversário da igreja e esse momento que nós estamos vivendo. Provocação santa, se você pensa em provocação, talvez você pense numa coisa negativa, mas você sabe que você pode provocar uma pessoa para o bem e você pode, não é bom, mas você pode e poderá também influenciar, provocar para o mal. Inclusive, nós vamos ver um texto daqui a pouco que usa um sinônimo dessa palavra e é usado nos 2 contextos na palavra de Deus. Então, nós vamos ver isso aí. E hoje nós vamos ver uma provocação positiva, uma provocação de vidas que provocam outras vidas. Vamos pensar pela sua compaixão e não a sua religiosidade. Vidas que provocam pelo amor e não pelo perfeccionismo. Esse eu tive que colocar para Roger e Márcia. Nós temos uma boa dose, eu e Márcia, de perfeccionismo. Às vezes tem um lado bom disso, tem um lado difícil. Imagine nossos filhos, né? Com 2 perfeccionistas criando filhos. E os filhos tiveram muita graça. E teve horas que a gente tinha que aliviar um pouco, entender que somos humanos. E o perfeccionista, e eu posso falar muita experiência nessa área, ele vê rapidamente os defeitos e quer corrigir. E o problema com isso, que o mundo que você conhece, eu conheço, não é perfeito, não é isso mesmo? Então, se a gente só foca o negativo e quer corrigir e ver o que está errado, o problema é que nós também temos nossas falhas e o mundo não é perfeito. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, eu coloquei aqui, nós provocamos pelo amor e não o perfeccionismo. Vidas que provocam pelas suas atitudes de perdão e reconciliação e não rancor e vingança. Nós vamos ter uma mensagem daqui a 2 semanas sobre perdão. Nunca é um tema também que não pode se
dizer que já sabemos tudo, precisamos sempre ver isso aí. Vidas que provocam pela humildade e não pelo poder pessoal. Estão vendo as diferentes correntes, né? Nós vivemos num mundo onde você é poderoso, você tem força, você tem posses, você tem status, mas Jesus veio contra a corrente, essas coisas. Então, vidas que provocam pela humildade e não pelo poder pessoal. Vidas que desejam e contribuem para o sucesso e o bem-estar do próximo. Olha, o mundo seria bem melhor, não seria? Se cada um pensasse no próximo, como Jesus ensinou. Mas nós temos aquele medo, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, né? Vou olhar primeiro as minhas questões, depois eu vou cuidar dos outros. Mas você entende que Jesus estava totalmente correto. Porque se cada um está preocupado em ajudar o outro, ninguém fica sem ajuda. Você que está ajudando o outro, vai ter alguém olhando para você querendo ajudar você. E a igreja de Cristo é uma igreja que deve focar isso aí. Vamos ver um versículo também em Provérbios capítulo 27, não é o nosso texto chave hoje, mas verso 6 diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então a igreja deve ser uma comunidade que não trabalha o político, né? Vamos dizer a coisa bonita, elogiar quando a gente está com outra ideia, né? Bajular, vamos dizer assim. Então a palavra diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Muito melhor a verdade ser dita em amor. Jesus ensinou para a gente falar a verdade em amor. E é um versículo que eu gosto bastante, mas nós não vamos focar esse hoje à noite. Então vamos para um texto que é o nosso texto-chave. Nós vamos ver vários textos aí, mas tem esse texto aqui. Vamos ver, pronto. Hebreus 10, de 24 a 25, diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos, essa seria a palavra de provocar, não é? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou focar o primeiro versículo, mas o segundo é bem diferente numa pandemia, não é? Você está olhando para uma tela. Aí vou louvar a Deus aqui em casa, olha. E a gente viu na pandemia tudo, né? E todo mundo com medo, todo mundo tomando precauções. Depois as coisas começam a abrir, as pessoas acham tempo e espaço para ir para todo lugar, mas na igreja não vai, porque o vírus. Porque o vírus. Meus amados, é complicado isso aí. Eu queria falar mais com isso, eu queria falar com dureza nisso, mas nós queremos falar a verdade em amor. Que Deus é quem vai colocar no seu coração a convicção que você abriu mão de igreja e não das outras coisas sociais. Então é uma palavra em amor, né? Mas não tem nada que substitui, as telas não substituem a comunhão. O calor humano, o de você estar olho no olho, você está em pequenos grupos. Porque a gente nunca foi proibido de estarmos em pequenos grupos. Mas em tudo a gente fugiu, não é? De tudo e aquela coisa de distanciamento. Mas tá bom, eu vou parar por aí. Esse foi o brinde da noite, né? Mas o versículo 24: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Até a minha palavra é nesse sentido, né? De provocar os irmãos, incentivar em amor, né? As boas obras. Vamos para um próximo slide aqui. Vou pedir ajuda David aí, por favor. Eu estou dizendo que esse trocador aqui não gosta de mim, que sempre dá um pane, né? Mas a ideia de estimular, diz na atualizada, provocar seria uma linguagem popular, cutucar a pessoa, né? E eu lembrei, já vi muito essa ilustração das esporas.
Quem gosta de andar de cavalo? Pouca gente. Eu sou um que estou levantando a mão, gosto sim. Inclusive, a minha família, meus pais, meu pai principalmente era do estado de Colorado. É o velho oeste, né? Então eu já tinha bota de cowboy, chapéu de cowboy. Márcia me ajudou com isso, que ela não gostou muito de estar casado com um cowboy. Mas eu tinha botas, e eu fui dado botas bem bacanas de uma loja bem chique nos Estados Unidos, de amigos nossos. Mas ela disse, Roger, isso aqui que eu usava para a igreja também, né? Eu gosto, faz muito tempo que não, o pessoal nos conhece aqui de andar de bike, né? Mas antes da bike era cavalo, né? Gostava disso aí. Ainda ousei a andar no rodeio americano, com meus 17 anos de idade, tirei um troféu de primeiro lugar. Fiquei mais tempo montado no cavalo brabo. Tem fotos aí para provar essa questão, mas tudo bem. As esporas, para quem conhece, é um incentivo, né? É um provocar do animal. O cavalo brabo, quando eu montei, eles botam uma corda bem apertada, que provoca o animal. Ele sai eles abrem o portãozinho, né? Ele sai já pulando, porque eles provocaram. Eles tinham um choque elétrico também, que davam, eu não sei, hoje em dia está mais proibido, né? Mas na minha época, a gente teve direito a tudo isso, né? Mas durante a semana, isso foi num acampamento evangélico, só para dar um contexto aqui, e eles tinham um rodeio semanal, e eu trabalhei como conselheiro, então a gente também fazia as trilhas com os cavalos durante a semana, não os cavalos bravos, mas eu fazia trilha com o pessoal, e era muita diversão. Mas essas esporas, se o cavalo não queria andar, provoca, né? E na palavra de Deus, a mesma palavra no grego que aparece no texto que nós lemos em Hebreus, que fala de incentivarmos, é a mesma palavra onde diz, não provoqueis os vossos filhos à ira. Então é a mesma palavra no grego, não incentiva, não provoque o seu filho à ira. Então, como a gente falou, a gente pode usar essa palavra de provocar para o mal. A gente não quer nesse sentido. Lembra que hoje a gente está falando de provocação santa. Vamos agora para o próximo texto, Tiago 2,17. Isso. Opa, voltando. Aí vai aparecer daqui a pouco. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Esse debate, onde é que fica fé e obras, né? É um debate muito grande no meio cristão, no modo geral. Mas aqui Tiago, que é muito citado por aquele que fala que você é justificado pelas obras, né? E você vê Paulo que fala que você é justificado pela fé. E alguns dizem que eles estão se contradizendo, mas não tem contradição alguma. Porque aqui Tiago está mostrando claramente que é o resultado, as obras são resultados, autenticam e produzem obras. Então uma fé genuína, a fé genuína justifica para a salvação. Agora, a sua fé, se para ali, eu sou salvo por Jesus, vou para o céu, não adianta como eu vou viver, como o pessoal diz, viver como o diabo, né? E agora eu vou para o céu. Não existe isso não. Porque a pessoa ela não vai ter essa visão, pois ela tendo uma fé genuína, ela vai produzir obras, boas obras. Ela vai autenticar a fé. Então, por isso que Tiago está dizendo, mostre-me a sua fé sem obras, está falando para esse sujeito, né? Que diz, eu tenho fé, eu vou para o céu, não. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então a fé genuína, ela produz obras. E lembra que o contexto hoje é provocando uns aos outros as obras. E a melhor forma de provocar o outro é pelo nosso exemplo. Não é? Você vê uma pessoa e diz, puxa, eu gostei disso aí. Eu teria outra atitude, mas eu vou agora pensar nas minhas reações, as minhas ações. Agora vem para o fantoche que eu estava botando aí.
Esse fantoche chama-se Fred, para as crianças que conhecem, né? E ele já apareceu por aqui, ele às vezes aparece, mas esse fantoche sem o pastor Roger não vai valer nada, ou outra pessoa, tem que ter a mão dentro, né? E tem que ter a voz do pato. Alô, boa noite, tudo bem? Eu sou o Pato Fred. Aí o Fred, que é morto, né? Ele toma vida. E as pessoas nem olham para mim, eu fico olhando para o patinho, né? Eu levei esse patinho para a Palavra da Vida, um acampamento de jovens, anos atrás, que eu estava dando as mensagens. Primeira noite eu achei que não fiz aquela conexão com o auditório. Eu tinha usado com crianças, mas eu digo, vou levar para o adolescente a arriscar. Mas ele fez um sucesso. E no final do acampamento, os pais vieram buscar os jovens. Eles estavam, vem ver Fred, vem ver Fred. Eles nem esqueceram de mim, eu estava lá com o Fred. Olha, Fred aqui, Fred para lá. Eu disse, olha, sem Fred, sem Roger, Fred não é nada. Você não pode pegar esse patinho e mandar fazer as coisas. Ele tem que ter alguém. Então, a fé sem as obras, né? Então, tem que ter uma fé genuína, alguém manipulando aquele fantoche para ele aparecer e fazer as bagunças dele, né? E as crianças gostam. Eu já descobri que os pais gostam mais, então a gente tem que aparecer um pouco mais com ele. A fé, ela é proativa. Só mais, avançar mais um aqui. Pronto. A fé, ela é proativa. E nós vamos chegar daqui a pouco nesse, né? Então, esse título aqui, Vidas que provocam outras vidas. Muito importante que a gente está falando aqui. Que a nossa mensagem vai ser vidas que provocam outras vidas e igrejas que provocam outras igrejas. Esse vai ser o nosso esboço bem simples aí. Então, se a gente é salvo pela a nossa fé, a gente acredita nisso, então nós devemos produzir o quê? O fruto do Espírito. Então, um cristão que diz, eu sou crente, mas não mostra nada do fruto do Espírito. Você tem que questionar, a gente tem que se questionar. Se não há crescimento, não existe crescimento. A igreja, ela é uma família espiritual. Já teve gente que diz, a igreja é como uma família espiritual, mas nós precisamos corrigir isso. A igreja não é como uma família espiritual, ela é uma família espiritual. A Bíblia não diz que ela é como uma família espiritual, ela é a nossa família espiritual. Então nós temos que ter essa visão de sermos pessoas que cuidam e nos preocupamos uns com os outros. Eu já citei aqui, eu já sei disso, mas quando Deus procurou aquela situação, ou tratou aquela situação, quando Caim matou Abel, o irmão dele, né? Caim, o irmão mais velho. Aí matou o irmão Abel. E Deus procurou Caim e disse, onde é que está seu irmão? Será que Deus nessa hora ficou esquecido? Ou sabia onde estava o que tinha acontecido? Ele sabia. Mas ele queria ouvir a confissão e ainda mais o arrependimento do Caim. Mas Caim, o que é que ele falou, o engraçadinho? Será que eu sou tutor do meu irmão? Sou babá desse troço aí? Imagina a sua família. Você geralmente tem, se tiver mais de um filho, o mais velho, coitado, né? Eu digo assim, porque tem que cuidar dos outros, né? Eu vou sair hoje, você está encarregado, viu? Dos seus irmãos. Aí teve um dia que o nosso filho caçula disse, toda vez a Stephanie, tem 2 irmãs mais velhas, deixa eu ficar encarregado um dia. Aí a gente até brinca, pode hoje. A gente chegou em casa, o relatório foi horroroso. Diz que ele batia nas irmãs, pulava na cama, pintou e bordou, porque ele estava encarregado. Mas não é assim, né? É assim que acontece. Mas a resposta que Caim teria que entender é que ele era assim. Ele era o tutor do irmão. Ou ele se distancia da família, como assim? Os irmãos têm responsabilidade com os irmãos, como os pais têm com os filhos e etc. Né? E vale uma reflexão, você e eu, qual é a minha contribuição para a minha família? E aquele espanador e a cadeira, né? É forte. Mas não existe isso aí. Você cuidar da cadeira, a gente faz durante a semana, isso aqui resolve, né? Mas eu sentei no meu banquinho e ficou limpinho, né? Porque
Estava uma poeira, mas eu sentei e limpei. Não, não tem isso aí não. A gente vale a reflexão. Nossos irmãos queridos, amados por Jesus e devem ser amados por nós, né? Eu sempre me lembro do fato que se eu tentar ousar amar pessoas, eu tenho um amor muito inferior ao de Deus. Mas Deus nos chamou para praticar esse amor para os outros e ter um interesse no melhor daquela pessoa, o bem daquela pessoa. Eu ainda acho que uma das melhores definições do amor é você desejar o melhor para outra pessoa. Não é só desejar, mas fazer o possível para aquela pessoa estar numa situação cada vez melhor. Então, nota como é importante o ser um servo, como Jesus ensinou pelo seu exemplo. Exemplos de simplicidade, sinceridade, né? Agendas flexíveis e abertas para o reino e a vontade de Deus. Esse também dói um pouco, né? Às vezes nós temos nossa agenda, né? E essas pessoas estão atrapalhando minha agenda. E Deus está dizendo, olha, a minha agenda é essa. A minha agenda são as pessoas. E você está vendo com um problema, então a gente para. E esse versículo agora, o amigo ama em todos os momentos, e o irmão na adversidade. Você diz, mas eu tenho minhas lutas, eu tenho que cuidar das minhas lutas, meus problemas. Sabe o que ajuda a resolver seus problemas? Você ajudar os outros. Será que Deus vai deixar você na mão? Eu digo, uma pergunta retórica, não. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Deus promete cuidar de você. Ele cuida dos passarinhos. Ele diz que nós temos valor muito além dos passarinhos, né? A nossa fé deve se traduzir em boas obras, amar e desejar o melhor para o próximo. A nossa presença, uma pergunta que eu faço, a sua presença, a nossa presença, a minha presença, a sua. Em qualquer ambiente, agora pense no ambiente. Festa de aniversário da família, churrasco da família, churrasco da vizinhança. Tudo churrasco, não. Eu estou com a mente em carne, né? Mas a festa do fim do ano da empresa. Isso aí, eu não gosto de ir para lá, porque o pessoal só fala besteira, todo mundo fica enchendo a cara e a gente está ali e tal. A pergunta vale, sua presença melhora o ambiente? Será que sua missão não é ali? A gente tem, e eu digo para vocês, alguns dos ambientes mais difíceis são as famílias, as famílias humanas, né? Ah, porque eu vou para ali e só tem conflito com o irmão A com B, e a cunhada que não fala com não sei quem, e a sogra que não gosta da nora, e o genro que dá trabalho. E a gente, eita, como é que eu vou para ali? A sua presença melhora o ambiente. Jovens escolheram o título Sal e Luz. Sal e Luz. Que os jovens da igreja ficam impregnados disso, de ser diferença no mundo. Os ambientes que eles estão, devemos orar pelo ministério. Esse ministério aqui você não pode participar de todos, talvez algum, né? Mas ore pelos outros ministérios da igreja. Ore. É muito importante, jovens aí, a gente dá uma opção, porque as opções do mundo são constantes, né? Vamos agora ver umas questões bem práticas no livro de Tiago. E eu vou ver aqui, vamos ver algumas formas que a gente pode provocar. Então nós temos aqui Tiago 1:12, diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você já pensou que seu sofrimento, pense agora, seu sofrimento, eu tenho essa cruz que eu carrego, que é difícil e tal. A sua perseverança pode provocar o outro a perseverar também. Pode ser uma bênção. Eu já tive pessoas que disseram, Roger, eu não sei como é que você convive com enxaqueca, com
dor de cabeça diária. Eu disse, eu também não sei. Eu passei anos e anos e anos que eu não sabia um dia sem uma dor de cabeça. Eu estou esperando para celebrar um pouco, mas eu tenho mais ou menos um mês e pouco que eu estou tendo muito menos. Eu acho que a minha cura é Arco Verde. É os irmãos, viu? Eu fui para um especialista em acupuntura e ele dizia, mas pastor, ele é coreano lá em Recife, um servo de Deus, da igreja presbiteriana lá. Ele tratava, ele disse, eu não sei, pastor, eu quero curar a sua enxaqueca, mas eu acho que os irmãos dão muito problema na igreja. Ele foi para a Coreia, falou com os mestres dele para querer curar a Roger e não conseguia. Eu acho que os irmãos dão muito problema, pastor. Eu disse, Totoxói, dá não, é um pessoal maravilhoso. Eu acho que é o estresse de Recife, talvez, né? Mas feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Seu sofrimento pode provocar o outro, pode confortar o outro, no bom sentido. Provocação santa, né? Vamos para a próxima. Pode, por favor. Esse está dando. Eu estou dizendo, isso aqui não gosta de mim, não. Estamos em. Pronto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Gratidão pelas boas dádivas. A sua gratidão e a minha pode provocar o outro, sabia? Qual é a outra opção? Eu penso assim, gratidão ou reclamação, né? Qual era o maior pecado do povo de Israel quando estavam no deserto? Não era a reclamação, murmuração, xingação. E Deus nos chama a sermos pessoas que provocam os outros pela nossa gratidão. E a palavra diz, em tudo dai graças. Não diz por tudo. Graças a Deus que não diz isso. Ah, Senhor, obrigado que alguém bateu no meu carro. Que maravilha. Não. É só um doido, né? Mas você diz, nisso, Senhor, se glorifique nesse problema aqui. E o carro não é meu, é dele, né? Tem gente que bota o adesivo, né? Foi Deus que me deu, né? Agora, se você mexer, você vai apanhar. Se é Deus que deu, não é dele, né? A gente fica tão apegado, né? É só um exemplo. Mas a gente pode reclamar ou a gente pode agradecer. E a nossa gratidão, se nós acreditamos mesmo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, você recebeu qualquer bênção. Ah, mas eu trabalhei, eu ganhei isso aqui com minha força, com minha inteligência. Cuidado. Você ganhou isso aí, mas você acha que você ganhou, mas você, amanhã, se você estiver numa cama de hospital, sem condição de fazer nada, você vai dizer, eu queria saúde, que saúde é tudo, o pessoal diz, né? E isso não é uma verdade, saúde não é tudo. Glorificar a Deus é tudo. Se você tem saúde, se você tem doenças, se você tem problemas, você tem a obrigação, e nós temos a obrigação, de sermos gratos a Deus, de perseverar. Esse mundo não é perfeito. E Deus não nos diz que nós precisamos ficar bem à vontade aqui, não. Nós somos peregrinos. Outro dia, no bairro aqui, eu estava conversando com um vizinho que eu conheci. Ele já conhecia o pastor David, todo mundo conhece o pastor David, né? Aqui. Aí ele disse, vocês são diferentes, porque vocês são americanos. Eu disse, não, amigo, a gente é diferente, que nossa pátria é do céu. Ele, não, mas vocês são diferentes, mas rapaz, eu já ouvi pessoas, mas os americanos que eu conheço são legais. Talvez você só conhece americano, evangélico, missionário, pastor, mas tem muito americano também complicado. Toda generalização é falho. Vou mostrar para você.
Todo americano fala inglês? Pergunta a você. Então, a criança americana de 0 a 1 ano, ela fala? Ela é americana? Pronto. Já mostrei que está errado. Todo americano é generoso. Não, olha, americano tem de todo jeito. Brasileiro tem de todo jeito. Não tem diferença. O ser humano, ele é pecador. Alguns são resgatados por Deus. Outras, elas são melhorzinhas pela religião. A religiosidade ajuda. Mas religiosidade não leva para o céu. O que leva para o céu é Jesus Cristo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. O perdão, o arrependimento é o que leva para o céu. Esse não estava nem na mensagem. Puxa, vamos para a próxima. Temos que correr, né? Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nota que nesse versículo você pode já ver pelo menos 3 coisas, né? Eu botei aqui domínio próprio, no falar, no ouvir, no irar-se. Vidas que provocam. Os grandes líderes na palavra de Deus foram quem? Destacado aqui, Jesus, né? E ele disse, eu sou manso e humilde. E Moisés, um homem manso. Então, a gente tem a ideia as pessoas que vão dominar o mundo são aqueles poderosos, né? Os que têm poder, como a gente falou, tem mais projeção, tem mais carisma. E Jesus disse, olha, quem vai Deus disse, quem vai ser os meus líderes são aqueles que são servos. E ele mostrou pelo exemplo dessas pessoas, né? Então, domínio próprio no falar, no ouvir, no irar-se. Vidas que provocam uns aos outros. Em resumo, aí pode dizer, andar no Espírito, né? O fruto do Espírito. É uma outra forma disso aí ser traduzido, né? E vamos para a próxima, Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, a palavra de Deus nos chama para uma vida santificada. É buscar pureza e santificação. Isso no meio evangélico geral hoje, não é muito comum, não. Não é muito comum, não. É você poder viver um pé no mundo, como diz a história. Sempre da minha mocidade, o pessoal diz, sai de cima do muro, você não pode estar com um pé no mundo, um pé na igreja. Já ouviram essa frase, né? Só que hoje está muito mais, eu acho que se tem um muro, os evangélicos hoje estão no lado do mundo, botando os dedinhos aqui no muro, né? Olhando, sou evangélico, viu? Mas se você olhar, não tem diferença alguma dos comportamentos. O pessoal acha que viver junto sem casar é nada a ver, Deus não vai olhar para isso, olha para o amor, e começa a redefinir as coisas. E onde é que fica a palavra de Deus? Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Sempre prevaleceu, a sociedade está assim. O que é diferente? Quando prevalece na igreja, na chamada igreja, esse é o problema. E aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E essa palavra salvá-los também, esse contexto não é só a salvação para chegar no céu, mas você, pela santificação, você é salvo de muitos problemas, meus amados. De muitas questões e confusões. A palavra de Deus, as regras de Deus, eu digo assim, as regras são de proteção. As proibições na palavra, para você ser fiel à sua esposa e vice-versa, é para proteger dessas angústias que você já conhece demais por aí. E Deus disse, eu tenho um padrão aqui. E nosso caminho é receber a palavra humildemente. Ah, mas eu penso de outro jeito. Mas o que é que diz a palavra, meu irmão? Você pode pensar o que quiser, mas a palavra tem que ser o filtro. A palavra tem que ser a peneira, né?
E a gente tem que peneirar tudo e jogar o que não passa pela palavra fora. Por isso que ele diz, portanto, livrem-se, longe de vocês, essas questões de estar parecido com o mundo. E agora nós vamos ver o Tiago 1:22, que é o próximo versículo em Tiago 1. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, mais uma vez, isso é uma base, que a palavra tem que ter a base. E vamos para um versículo que o pastor David usou semana passada, que é o 23, no mesmo contexto. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Então, a palavra de Deus, ela deve transformar, deve ser o famoso espelho mágico. A gente sabe nos contos de fada, né? Tem um espelho mágico, vai dizer, mas a verdade é que a Bíblia é um espelho que mostra o retrato que nós somos. E a gente não gosta. Eita, eu não gostei isso aqui que eu estou vendo. E o que é que a gente precisa fazer? Corrigir, se arrepender, deixar a palavra entrar na nossa vida. Mais uma vez a gente vê que é humildade, como diz lá no versículo anterior. Nós temos que ter humildade, saber que, e como o pastor David falou a semana passada, nossas convicções, elas têm que nascer da palavra. E você não pode inverter isso aí. Mas eu tenho uma convicção tão forte, só preciso achar um versículo para me apoiar. Não é assim. É você, humildemente, né, receber a palavra e pôr a palavra em prática. Agora eu vou só correr nessa última parte aqui, que é igrejas que provocam outras igrejas. Você que é membro da Koinonia, você gostaria de um dia saber que nossa igreja impactou a região para a glória de Deus? Que a pessoa dissesse, aquela igreja é diferente, mas no bom sentido, não é porque é diferente, mas a igreja se destaca por alguma qualidade bíblica, né? Na palavra de Deus nós temos exemplos. Se você lembra da igreja da Bereia, os bereanos, Paulo disse que eles eram mais nobres. Ele tinha vindo de várias cidades, em Atos 17. Eles eram mais nobres, porque eles ouviam a pregação de Paulo, o grande apóstolo, mas eles iam para o Antigo Testamento, iam verificar tudo. Não é só porque o pastor disse, não, vou ver se está aqui. Eles eram mais nobres. Eu acho que Paulo estava provocando as outras igrejas. Diz, vocês são bons, mas essa igreja aqui, ela é mais nobre, ela leva a palavra a sério. Ela não... o pastor falou, é verdade. Não, a gente tem que verificar. As igrejas as igrejas... Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, mas fugiu agora, da Macedônia. Eram conhecidos pela sua generosidade. Lembra disso? Paulo diz que eles davam além das suas posses. Eles contribuíam com alegria. Eram igrejas pobres, mas igrejas que dizem, a obra de Deus é mais importante que nossa pobreza. Então, igrejas que se destacam pelas qualidades. E a igreja de Filipos também, uma igreja que mandava ofertas para Paulo. Paulo fazia tendas, era a profissão dele. É como um construtor hoje, né? E onde ele ia construir uma casa, mas fazia tendas, literalmente. Ele se mantia. E ele pregava que quem pregava a palavra devia viver das contribuições. Só que eu digo que ele se contradiz, mas ele explicava, né? Ele dizia que a pessoa merecia viver do evangelho, que pregava o evangelho. Só que ele, pelo exemplo dele, ele fazia questões, eu vou ganhar o meu salário para ninguém jogar assim essas culpas. Ele podia falar muito forte para as igrejas. Mas teve momentos que igrejas também faziam parcerias com Paulo. E Paulo falou de épocas difíceis. E ele falou que Filipos era a única igreja que mandou uma contribuição para ajudar ele. Imagine, um campeão daquele. E passando necessidades, mas a igreja se destacou pela sua generosidade.
E podemos citar tantas e tantos exemplos na Bíblia. Mas a minha questão é, será que nossa igreja Koinonia aqui vai se destacar? Talvez aquela igreja que treina as pessoas na palavra. Aquela igreja que ama os pastores da cidade, né? Isso para mim a gente faz uma reunião semanal aqui, a gente faz uma diferença. É um grupinho, mas são uns 8 pastores que chegam aqui e a gente esquece das barreiras denominacionais, né? Não fica debatendo as nossas diferenças, mas a gente ora pela cidade, a gente ora pelo avivamento na cidade, a gente encoraja o colega, né? Que talvez batiza diferente da gente, né? Mas a gente abençoa aquela pessoa, a gente ora pela pessoa. E a igreja pode se destacar em áreas tão diversas, mas como as vidas, elas podem provocar e devem provocar umas as outras. Nesse aniversário da igreja, eu quero provocar a igreja, que nós sejamos, pelas nossas vidas de amor uns para com os outros, amor para com os perdidos, né? Por que não? Igreja existe para alcançar pessoas para Jesus Cristo. E que nossas vidas numa coletividade, aí começa a aparecer qualidades, onde a pessoa diz, naquela igreja é assim. Mas por que aquela igreja é assim? Porque tem membros que estão provocando uns aos outros em amor. Lembra das esporas, né? Provocando. Eu vi uma coisa engraçada. O irmão disse assim, olha, se você cair, viu, eu vou dar a mão para levantar você. Aí disse, mas depois que eu me acabar de rir da sua vida. Aí foi uma gracinha que saltaram aí. Mas às vezes é aqui, a gente ri da como é que se diz, da queda do outro, da miséria, e acha graça, mas eu acho que a gente tem que dar a mão sem estar rindo, né? E chorar com os que choram, e sentir a dor do próximo, e nos alegrar com os que se alegram. Isso é bíblico, né? Que a nossa igreja seja uma igreja dessa forma, de querer, primeiro, não é para aparecer como igreja, mas de glorificar a Deus de uma forma que a igreja produz as coisas que agradam a Deus. Eu digo para a nossa igreja, parabéns, Koinonia. Parabéns para nós, né? Que Deus faça a sua perfeita vontade em cada vida aqui, né? E na igreja como um todo, que Deus toma sempre à frente. Que a gente possa estar em obediência à sua santa vontade. Que Deus nos abençoe. Ainda vamos ter louvor, né? E uns avisos aí. Aí, pronto. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar louvor e honra, poder e glória. E depois David, né, vai dar uma vez e falar um pouco sobre a feira. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe,
Obrigado. Louvor, Pastor Roger também. Eu queria te dar uma oportunidade, provocar pessoas. Então, eu botei no grupo, mas vamos, na outra terça, daqui 9 dias, a gente vai ter um estudo de 4 semanas. O foco é para pessoas fora da igreja, que não, sabe aquela pessoa que tem interesse na Bíblia, mas nunca abriu a Bíblia e tipo, tem medo da Bíblia, de abrir, ou não sabe o que fazer, para aquele tipo de pessoa. Então, se conhece alguém assim, pode provocar eles para vir para o curso. É só 4 semanas, de 1 hora, então é curto, é muito curto, mas é bem básico. Eu acho que bem importante. E é uma oportunidade de chamar a gente para a igreja. Certo? E vou avisar, a gente faz anos que pessoas estão pedindo um retiro para casais. A gente vai fazer aqui na igreja um sábado, então uns 5 horas, então não vai ser tão doloroso. Pode vir, viu, Cleivão? Pode vir, tá? Vai ser ótimo, a gente já está no planejamento, então bota no calendário, depois vai ter mais detalhes. E agora vai ter a feira ministerial enquanto cortam o bolo, né? Então, para comer bolo tem que ver pelo menos 3 mesas, tá? Inventei na hora, não. Veja aí, tem Ministério Social, tem livraria, biblioteca, cantina, vigilância, crianças, eventos, jovens, louvor. Então, pode ver as mesas e vai ter representantes nas mesas assim que recolhemos as cadeiras para poder tirar da parede. Tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Amém.